Bom dia, nação, bom dia, rubro-negros e rubro-negras, né? Falando de Flamengo, bem-vindo ao canal Nego Fla. Quem não ama, respeita. Hoje, só notícia boa, né, pessoal? Hoje tem Mengão, hoje tem Flamengo, muita coisa boa hoje para vocês aí, né? Vamos falar hoje de Flamengo, a volta de Pedro, né? O pessoal tá na expectativa, a volta de Pedro. Felipe Luiz toma uma decisão sobre a questão de escalação. Vou trazer tudo isso para você. E vamos começar, primeiramente vamos falar, né? Vamos falar sobre aquela novela que ficou sobre o Vasco e a notícia, realmente. Então é isso, né? O martelo foi batido, o jogo do Flamengo vai ser feito no Maracanã, né? Como o Pedrinho disse, 50% de torcida pro Vasco, 50% pro Flamengo. Você que é torcedor, que tá esperando e ver um jogo agora ficou melhor, né? Mais tranquilo, né? Porque você entrar lá, quem é torcedor vai e sabe como é que funciona, né? Então o jogo vai ser feito no Maracanã, 50% do Vasco, 50% do Flamengo, né? Já pode procurar o seu ingresso. Aí eu vou trazer um vídeo falando sobre o programa de sócio do Flamengo. Já estou para trazer para vocês, juntamente com o estádio também, né? Que eu estou captando bastante informações, trazer um conteúdo legal para vocês, né? E dizendo para você que não é inscrito no canal Nego Fla, né? Estamos em busca de 100 inscritos aí, para você se inscrever aqui. Todo dia eu trago conteúdo para você na parte da manhã. Você que vai para o trabalho, que está na hora do almoço, quer saber que está um pouquinho mais perto do Flamengo, é só você vir aqui. Ativa o sininho da notificação, curta o vídeo. É muito importante que você curta para que o YouTube mostre esse conteúdo para outros rubro-negros que aumente a nossa família, entendeu? O YouTube não cobra nada, tá, pessoal? Para você curtir, se inscrever e vai ajudar muito o nosso canal. Então vamos começar dizendo isso, pessoal. Acabei de falar, né, sobre o consórcio Maracanã. O Vasco está tentando de qualquer forma entrar, que é só associado ao Maracanã, o Flamengo e o Fluminense, o pessoal já sabe. O Vasco está querendo entrar nesse meio aí. Só que ele tem que atender aos quesitos que já foi implantado, tanto que o Flamengo aceitou e o Fluminense também. Enquanto ele não tiver de acordo ou não tiver nas condições adequadas, isso não vai acontecer. Às vezes a gestão do Vasco tem que entender que as coisas não são como ele pensa. Tanto que isso dá problema até para eles terem jogos dentro de casa, né? O BEP às vezes tem que intervir, você tem que entrar de acordo com o que a lei manda, senão as coisas não acontecem, né? Então, de antemão, já informando, o Flamengo joga no Maracanã contra o Vasco sendo mandante na próxima rodada, né, do Brasileiro. Então vamos lá. Falar de hoje, né? Flamengo pega o Central Córdoba, começou com aquele burburinho, né, da declaração do zagueiro do time deles, né? Tem até o nome, Lucas Abassi, é o zagueiro do time deles, quando deu uma declaração, né, não muito legal, mas eu acho bacana isso no futebol, né? Aquela rivalidade assim, saudável, né, que ele disse que agora ele tá com o espírito de vingança, que quando jogou contra o Flamengo, né, jogando pela Nublense, né, que ele atuava pelo Chile, aqui no Maracanã ele viu uma torcida gigantesca, ele ficou muito acanhado com a nossa nação e não conseguiu jogar, e o Flamengo ganhou, né, nesse jogo o Flamengo ganhou contra a Nublense, e hoje ele, atuando pelo Central Córdoba, disse que pretende fazer vingança. O presidente do clube disse que vem acompanhando os nossos jogos, disse que se a gente tiver uma atuação próxima ao que foi contra o Internacional, sim, eles conseguem arrancar ponto da gente, quem sabe até sair com a vitória. Eu entendo a parte deles, eles têm que estar otimistas mesmo, porque só deles ter o luxo de pisar aqui no Maracanã e estar jogando contra o Flamengo já é muito importante. Tudo que eles puderem fazer para ter visibilidade contra o Mengão, eles vão ter, né? Então, segue e os 3 pontos hoje é inevitável, né? A gente vai torcer para que o Flamengo venha dentro de casa, né? A torcida tem preparado um mosaico, a festa linda, né? Eu tenho acompanhado aí, vai trazer para vocês hoje na hora do jogo. Você que é flamenguista, entendeu? Não deixe de assistir, né? Que é muito importante também você estar mais próximo do Mengão. E sobre a renovação do Gerson, agora concretizado, né, como a mídia já expôs, aqui eu venho falar também de novo, que eu já tinha dito, mas agora concretizado, como eu falei do Jorginho, só falta agora da última rúbrica, tá tudo muito acertado. O Gerson, com o contrato que estava vigente até 2027, renovou até 2030, né, estendeu o contrato dele, teve um aumento salarial, né, aquela novela toda que o pai dele fez, deu certo, né, mas assim, um jogador que de 200, eu vi um número dele, não sei, agora, eu acho que se não me engano, 230 jogos, ele foi titular em 218. É um jogador muito ativo no clube, é um jogador de seleção brasileira, hoje um dos melhores volantes do Brasil. Então, assim, está sendo muito útil para o Flamengo, ele está muito identificado com a torcida, com o clube,
já desde a primeira passagem, um jogador coringa que ele, se precisar fazer gol, ele aparece, se precisar fazer uma jogada de criação, ele aparece, se precisar usar ele na marcação, então assim, ele é muito útil no clube, né? Aí entendo, acho sim que ele deveria ser valorizado, está no clube. Nessa extensão de contrato, tomara, torço muito para que ele vá até 2030 nesse ritmo, nessa pegada aí, porque é um jogador muito útil e ele tem se feito presente. Vimos pelo último jogo a ausência dele, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, é muito preocupante. Então ele com um vínculo maior, com uma multa, né, a gente fica mais tranquilo, sabendo que é uma posição que a gente tem segura ali, né? E falando de Flamengo, que tudo quando se diz JJ, o pessoal associa ao Flamengo, né? O mundo, não é só o brasileiro, não é só o flamenguista, não. Eu até me surpreendi, né? Que a CBF deu uma nota, né? Falar é fácil, eu quero ver assinar, igual o Gerson. Deu uma nota que está disposta a pagar o valor de 16 milhões, né? Para a vinda do JJ, né? Que seria a multa, né? O que está faltando pendente no fim de contrato com o Al Hilal. E o JJ disse que se isso a CBF fizer, ele já vem de imediato, que o Brasil quer contar com o JJ, sim, para que dê seguimento, né? Aos últimos jogos da eliminatória e para a Copa do Mundo. Então ele precisa vir o antes possível, né? O brasileiro precisa dele urgentemente, né? A possibilidade do Filipe Luís já tinha sido descartada, né? Ufa, sobre o Abel Ferreira. Eu não vou falar sobre os dois árbitros que eu falei no último vídeo, que já foram expulsos, né? Sobre a situação contra o Palmeiras. E a questão do Pedro, pessoal, hoje mesmo, na quarta-feira, né, teve uma reunião, agora na parte da manhã, sobre a escalação do Pedro, né? O Pedro já está liberado para jogar, tá? Quem não sabe, estava treinando com bola, está muito bem, todos os aspectos médicos dele já deu sinal positivo, que respondeu até acima da expectativa, e provavelmente sim, ele vai ser escalado hoje no jogo contra o Central Córdoba. Começar a titular, creio que não, né? Porque ele precisa, né? Tá voltando de lesão, creio que vai ter um pouquinho de minutagem, mas já é um sinal muito bom, né? A gente sabe que 5 minutos, 10 minutos para quem é um artilheiro é uma bola que o Juninho tem desperdiçado aqui no pé dele. Eu acredito que ele vai fazer e vai voltar. É um cara, sem dúvidas, o maior 9 que a gente tem no Brasil hoje. Espero que o JJ voltando coloque ele onde eles têm que estar. É lógico que ele entregando em campo, né? Porque a volta de uma lesão dessa, né? Ligamento cruzado, é muito uma incógnita, né? Você vê o futebol do Neymar, de outros jogadores, como caiu. Como vai ser, eu não sei. A recuperação foi fantástica, isso já dá um entusiasmo, já dá uma animada pro que a gente vai esperar, né? O Filipe Luís vai apostar, né? Claro, a gente dentro de casa, mais ainda, né? Que ele já é um jogador, já é um treinador muito ofensivo, né? Que bota o time para fazer marcação alta, marcação pressão. E a escalação do Flamengo, sem comentários, né? Ele exigiu, né? Que todo mundo tivesse 100%. Ele poupou quem tinha que poupar, deu descanso a quem tinha que descansar. É lógico que a gente tem o Matheus Vinha, a gente tem o Danilo lesionado, que ainda não tem previsão de volta. Assim que tiver, eu vou trazer para vocês. Mas força total pro jogo de hoje, né? Pessoal, então assim, falando de Flamengo, tudo pode acontecer, né? Só que o Flamengo vem com a escalação ofensiva, entendeu? Eu vou no pré-jogo estar trazendo para vocês essa escalação aqui, né? Porque de antemão a gente não tem acerto quem vai jogar, como vocês viram na thumb aí. Tem o Luiz Araújo, aí tem um jogador que vem treinando bem, que é o Cebolinha, entendeu? O Luiz Araújo, não sei se começa jogando, então eu preciso captar, ver o que ele vai entregar pra gente aí, poder passar para vocês a escalação mesmo correta, mas sabendo que a gente está com um banco também hoje à altura. Toda vez isso, mas entra e não rende. Se vai render, eu não sei. Que são jogadores que têm possibilidade de render, sim. Temos um dos melhores bancos do Brasil, né? O Filipe Luís vem conversando, o Michael mesmo é um que está tendo oportunidade, não está representando, não está atendendo. A gente fala do jogador que foi lá pro Everton, né? Aqui não estava tendo sequência, chegou lá, começou a render. É complicado, né? O clube espera do jogador, coloca para jogar, mas ele em campo tem que fazer. O Filipe Luís, ele faz o papel dele, o jogador que faça o teu,
né? Como eu falei, o Gerson renovou até 2030, a gente espera que ele continue entregando. E assim, eu acho o Felipe Luiz muito justo, né? O Alisson ainda está relacionado para a partida, creio que pode ser aproveitado. Tem os moleques da base também que estão subindo, que estão pedindo passagem. Isso é muito bom, aquela concorrência, para que você tenha opções, né? Sobre o 10 do Flamengo ainda vem ainda, né? Só esperando esse término. A vitória ontem, aquela 3-0 que para mim foi mais que goleada, Porto fez chover do Arsenal contra o Real Madrid, né? Acabou atrasando as coisas, né? Porque o jogador deles acabou sendo substituído, o Ice, que fez 2 gols de falta, lindo. Para quem não assistiu, um bom futebol, eu gosto muito. E ele é o banco, né? Ele iria entrar, mas como estava no fim de jogo, creio que o técnico optou por outro jogador só para segurar a partida. Então, assim, creio que até o fim dessa Champions League, ele não venha, eu acho, né? Mas que está tudo muito bem encaminhado, né? Porque lá ele é um jogador reserva. Se vier aqui também, não sei se vai ser titular, tem que ver que está em contrato, tem que ver quais condições que ele vai vir, né? Tempo que eu não acompanho ele atuando, mas vai ser um reforço enorme, né? Eu querendo que o Flamengo dê uma reformulada, coloque um pouquinho mais de pulmão nesse clube, nesse time, colocar uns jogadores mais novos para a sequência do ano, né? E venho agradecer você que não é inscrito no canal, se inscreva, canal Nego Fla, todo dia conteúdo para vocês, trazendo vocês um pouquinho perto do Flamengo. E aqui é Mengão, vamos para cima.